Olá, eu sou Ana do Carmo e este é o primeiro episódio do videocast Viver Sem Perder Tempo, um novo projeto pensado em parceria com a Huawei, onde, numa série de conversas descontraídas, vamos receber várias figuras públicas com um percurso profissional fascinante para refletir sobre o bem mais precioso de sempre, especialmente nos dias de hoje. O tempo. Aliás, o nosso tempo. Esta temática faz-me pensar em como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a gerir o nosso tempo e a cuidar da nossa saúde. Quantas vezes negligenciamos sinais importantes por falta de tempo ou por estarmos demasiado concentrados noutras tarefas? É aí que dispositivos como os smartwatches se tornam verdadeiros aliados. Modelos como o recém-lançado Huawei Watch 5, por exemplo, permitem-nos monitorizar a nossa saúde de forma contínua e discreta, alertando-nos para potenciais problemas e, em caso de necessidade, facilitando o contacto rápido com um profissional de saúde. No fundo, é usar a tecnologia para poupar tempo e cuidar de nós. Sem mais demoras, neste primeiro episódio contamos com dois convidados que apresento já de seguida para falarmos sobre a saúde e o tempo que ganhamos. Comigo tenho o Dr. Ricardo Mexia, médico especializado em saúde pública, e vem aí palavrão, quer dizer, não no sentido grosseiro do termo, mas é uma palavra difícil de dizer, epidemiologista. Safei. Professor em várias universidades, onde combina experiência prática com conhecimento académico, é também presença frequente na comunicação social e uma das principais vozes de referência mais ouvidas durante a pandemia de Covid-19. Connosco está também Vanessa Fernandes, a atleta portuguesa que tem vindo a construir uma carreira de sucesso no triatlo e que dispensa apresentações. Destaca-se como uma das melhores atletas do mundo nesta modalidade, com várias medalhas ao peito em campeonatos mundiais e europeus. Em 2007, de bandeira portuguesa ao peito, tornou-se campeã mundial de triatlo em Hamburgo, na Alemanha, e levou para casa a prata olímpica. Aos dois, muito bem-vindos a este videocast. Desde já, muito obrigada pela vossa presença. Começo já com uma pergunta que pode ser para os... Mas já, começamos primeiro pelas senhoras. Vanessa, qual é a sua relação com o tempo? Já lhe aconteceu aquela sensação de ter o tempo a escorrer por entre os dedos? Olá. Já, acontece muitas vezes. Muitas vezes pensamos que estamos, ou penso que estou a conseguir agarrar o tempo, muitas vezes as coisas estão a fugir, ou então de repente é já sexta-feira e penso que estou ainda à meio da semana. Não é que penso, mas a sensação parece que foge mesmo. Então é bom termos sempre um bocadinho a noção e termos um bocadinho um plano que nos traga um pouco de foco também para tentar, para sabermos como organizar também o nosso próprio tempo. Ricardo, também já lhe aconteceu, não é? Esta sensação do tempo fugir. Não, sem dúvida. Às vezes é difícil gerir tudo. Olá, Ana, olá, Vanessa. Mas é difícil gerir tudo e conseguir encontrar tempo para tantas coisas que temos que fazer. E, portanto, seguramente que na semana as coisas correm a uma velocidade às vezes alucinante e, portanto, a pessoa perde um bocadinho a noção do tempo e às vezes é difícil organizar-nos em função disso também. De 0 a 10, digam-me quão pontuais é que vocês são. Isto é ser júri em causa própria, não é? Sendo que 0, esqueçam lá isso, 10, impecável ali, sempre a horas. Eu neste momento não posso dizer que seja 10. Sou 10 para algumas coisas, vá. Quem diz a verdade não merece castigo. Mas Vanessa. agora, quando era atleta, sim. E sim, quando era mesmo atleta profissional, aí era acima de 10. Tipo, era um rigor mesmo top, mesmo muito bom, mesmo muito. Ou seja, era às 6h30, às 6h30, 6h31 já estavas a perder tempo. Exato. Ricardo é médico. Os médicos gozam daquela fama que muitas vezes se atrasam. É verdade, é verdade. E eu vou ter que apontar aí para o 6. Eu acho que, infelizmente, com a questão das reuniões e as coisas tendem a protelar-se no tempo, acho que, infelizmente, não estou muito pontual. Mas já estive, não é? Ou seja, eu vivi 2 anos na Noruega e lá as coisas tendem a ser muito mais concretas e as reuniões têm hora de começar e hora de acabar, o que torna tudo muito mais fácil. E, portanto, quando voltei estava muito rigoroso, mas, entretanto, voltei a aculturar-me à nossa maneira mais relaxada de estar. Ricardo, mas tem então aí muito espaço para progredir e Seguramente, melhorar. temos muito Pronto, está espaço para incrível. melhoria, sem dúvida. Olha, quero-vos propor um desafio. Aí em cima dessa mesa estão 2 canetas, 2 folhas de papel. Quero que vocês escrevam uma técnica, um truque, uma dica para poupar tempo, que vocês utilizem na vossa vida. Pode ser, por exemplo, deixar a roupa preparada de véspera,
Pode ser aproveitar o fim de semana Mas aí para não se fazer. poupa, gasta-se antes, não é? Sim, é verdade, mas de manhã acaba por poupar. Agora guardem. Ok. Ricardo, estou ansiosa, digo já, para ver a sua letra, porque lá está, os médicos são conhecidos por terem uma letra. Confirmo. Pronto. É o meu caso. Tanto que escrevi em letra de imprensa para ser minimamente legível. Às vezes acontece-me ter tomado notas e não conseguir ler o que escrevi. Portanto, Assim mesmo. as minhas notas e eu não as consigo ler. E, portanto, Então bem. é muito triste esta realidade. Mas também, em boa verdade, escrevo cada vez menos à mão. Ou seja, tomo muito mais notas nos dispositivos eletrónicos, o que acaba por resolver esse problema. Ricardo, é muito conhecido durante a época da pandemia, ter ido à comunicação social e ter descodificado mensagens muito complexas, muito intrincadas. O Ricardo considera que essa forma de comunicar e de falar com a sua audiência é uma forma de poupar tempo, o seu e o dos outros? Eu acho que é fundamental, quando nós estamos a falar com alguém, interagir com alguém, que ajustemos o discurso para quem nos está a ouvir. Não é? E, portanto, isso também poupa tempo, porque se nós não usarmos uma linguagem que seja entendida pelos dois, provavelmente vamos ter que explicar ou traduzir ou especificar aquilo que estamos a querer dizer. E, portanto, eu acho que isso é fundamental. E quem ocupa o espaço público tem essa responsabilidade, ou seja, tem que falar de acordo com aquilo que a maior parte das pessoas entende. Eu, como docente, naturalmente utilizo uma linguagem diferente do que utilizo na comunicação social, ou quando falo com os meus colegas de trabalho, naturalmente também falo de uma forma mais técnica do que até a dar aulas, e portanto eu acho que nós temos que ajustar, e acho que é aquilo que é correto para com todos e que permite de facto poupar também algum tempo. Eu há pouco dizia que muitas vezes nós distraímos na nossa vida, na nossa correria e acabamos por negligenciar alguns sinais que o nosso corpo dá. O Ricardo considera que a nossa saúde, em termos preventivos, também está muito dependente do tempo, ou seja, prevenir é uma ótima estratégia para termos saúde? Não, isso sem dúvida, não é? É uma estratégia de saúde pública, nós queremos evitar que as pessoas adoeçam. E ter tempo para uma série de coisas é importante. Ter tempo para dormir, ter tempo para fazer uma dieta adequada, para praticar atividade física. Portanto, há aqui um conjunto de atividades que nos consomem tempo, é inexorável, e que fazem com que tenhamos que gerir bem esse tempo. E eu, contra mim falo, até devia praticar muito mais atividade física do que o que faço, mas não, é uma péssima desculpa, porque nós conseguimos seguramente encontrar tempo no nosso dia-a-dia, nas nossas atividades, às vezes em coisas simples. Por exemplo, chegar a um determinado local e em vez de usar o elevador, subir pelas escadas. Quer dizer, a diferença de tempo provavelmente não é muito significativa e já é alguma atividade física. Portanto, há maneiras de nós encontrarmos tempo dentro daquilo que é a nossa vida normal para acomodar outras coisas ao mesmo tempo. É preciso também ter um bocadinho de vontade e disponibilidade para fazer essa mudança de mindset. Em vez de irmos de elevador, irmos de Às escadas. vezes são pequenas coisas, ou em vez de estar a fazer scroll infinito tempo nas redes sociais, ouvir um podcast, ouvir às vezes aulas que estão gravadas, portanto, acaba por nos dar algumas competências e que usamos o tempo de uma forma se calhar mais útil. A Vanessa começou a sua carreira desportiva muito cedo, aos 14 anos, não foi, Vanessa? Não perdeu tempo. Não, eu comecei aos 6. Ainda mais cedo. Mais cedo. Não perdeu mesmo tempo nenhum. Não perdi muito tempo. Não perdi mesmo tempo. E consegue encontrar equilíbrio na sua vida para praticar a sua atividade física e responder a todas as solicitações que com certeza tem? É assim, fui encontrando, porque quando era mesmo atleta de alta competição não era fácil gerir todo esse nível, porque o atleta de alta competição é uma exigência mesmo muito grande desde manhã à noite, e então todos os detalhes são muito minuciosos, ou seja, não perder tempo mesmo com os detalhes. E então depois gerir depois outras áreas, como mais a vida social, ou depois até às vezes com outros tipos de trabalho, nunca era tão fácil. Neste momento já consigo gerir melhor e ao mesmo tempo já consigo também tomar tempo para mim, não sendo só coisas de trabalho ou não sendo só coisas até de treino, mas que para mim realmente me fazem sentido e que para mim são um ganho de tempo para mim mesmo, para mim pessoalmente, para a minha saúde, para a minha mente, para o meu emocional. Então o tempo para mim eu vejo cada vez mais como um valor super precioso e dentro dele existe toda uma estrutura em que eu posso realmente liderar de uma forma qualificada, de uma forma, da melhor forma para mim, para conseguir realmente ter uma vida de qualidade, porque eu sinto que se eu não tiver essa observação nos tempos que correm,
é muito fácil que o tempo realmente tome conta de nós. E toda esta dinâmica que existe neste momento no sistema, podemos mesmo ser engolidos, então aí acabamos mesmo por não tomar conta do bem mais precioso que temos. Portanto, a Vanessa sente que há de facto aí uma mudança entre as alturas em que está de facto a treinar Hum. e empenhada em cumprir os seus objetivos e outra altura em que se calhar está um bocadinho mais descontraída. Sim, 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 cada vez mais, sim. E durante os meus dias, tento ter esse tempo, nem que seja tipo acordar ainda mais cedo do que ir para ter ali uma horinha, nem que seja mesmo para eu, para eu ter esse tempo mais nutridor dentro de mim. Era isso que eu lhe ia perguntar, esse É. tempo mais descontraído e esse tempo extra, digamos assim, como é que o aproveita? O que é que faz? Ou é na escrita, ou é às vezes a ler, ou é às vezes a pintar também, Vamos ou é a ter vamos meditar. ter um livro assinado Vamos, da em breve, autoria. sim. Ai, que maravilha! Sim, então, um mês, 2 meses, ele está aí, claro. Mas sim, é mesmo ter cada vez, é ter qualidade de tempo, é mesmo escolher as coisas que eu acho que possam expandir também mentalmente, que me possam abrir também novos horizontes, porque para mim eu não gosto de perder tempo com o tempo que eu tenho aqui na Terra, não é? Como ser Exato. humano neste corpo. Então é mesmo saber escolher e tomar a decisão certa muitas vezes para aquilo que para mim é o que eu acho que seja mesmo favorável. Portanto, já disse, temos livro e vamos ter uma exposição de pintura seguramente. Pois vamos também, claro. Hã, existe, como é que eu ia lhe perguntar? Vocês gostavam que o dia tivesse mais horas ou as horas que tem, estas 24 horas por dia, dá perfeitamente para darmos conta do recado? Pois, eu Ricardo, acho que era vantajoso ter mais horas, mais não um é? bocadinho, Agora não é? não é possível, não é? Portanto, temos se calhar é que ter menos atividades. Eu isso às vezes tenho dificuldade em dizer que não e portanto tenho que reconhecer que deveria ter menos atividades que efetivamente tenho. E portanto essa gestão de tempo às vezes não é tão otimizada como Uhum. poderia ser e naturalmente que temos que reconhecer os limites e trabalhar com eles. Acho que essa é a questão central. Vanessa, 24 horas bastam ou Completamente. É mesmo isto aqui, é os limites que temos que realmente saber utilizar durante o nosso tempo, porque às vezes, os dias deviam ter mais que 24 horas. Mas outras vezes é mesmo só ter mesmo aquela noção de como é que eu alargo o meu tempo dentro destas 24 horas. Então isso aí eu acho que é aquela sabedoria que todos nós temos que saber adaptar e é mesmo isso, é dentro dos limites, dentro da capacidade, dentro da nossa própria gestão, conseguimos fazer com que seja um tempo confortável, estressante, pois. saudável. Acho que tudo isso é todo um estudo sobre nós também. Ricardo, há pouco falava de que é importante nós encontrarmos tempo para fazermos alimentação mais saudável, para corrermos, isto no sentido de praticar Atividade desporto, física. Sim. correr, sei lá, nadar, caminhar, destas atividades. Qual é aquela que o Ricardo efetivamente pratica? Ou outra, que eu não Pois é, tenha mencionado nenhuma, aqui. nenhuma, essa é a dificuldade. Eu, de facto, a atividade física devia praticar. De facto, houve uma altura que até prescindi do carro e eu trabalho relativamente próximo do sítio onde vivo e, portanto, tinha essa capacidade para andar para um lado e para o outro a pé e até levar os miúdos à escola, etc. Devo confessar que na altura foi mais por condicionalismo, tinha o carro avariado, do que propriamente por uma opção legítima. Mas, retrospectivamente, se pensar, na verdade, o carro não me fez assim tanta falta. Portanto, se calhar tenho que pensar nisso de uma forma, agora que até já temos a meteorologia já está até mais fácil para andar a pé, se calhar essas pequenas coisas, lá está, que introduzimos na rotina do dia e que são mais naturais, se quisermos, ou não causa muita disrupção, mas que contribuem também para a nossa saúde. Vanessa, enquanto atleta, já percebemos que tem aqui uma relação muito próxima com o tempo, que tanto pode ser o seu melhor aliado como o seu maior inimigo. Acha que smartwatches, por exemplo, vêm ajudar de alguma forma a relação, neste caso, de um atleta com o tempo? Eu acho que podem ajudar bastante. Podem ajudar em termos do próprio descanso, podem ajudar ao mesmo tempo em termos da nutrição, os próprios horários também durante o dia. Então eu acho que pode ser uma ferramenta que seja bem utilizada e que pode mesmo fazer com que o tempo tenha outra qualidade do próprio atleta.
E depois é que, como é óbvio, o tempo de treino. Também acho que aí também está dentro dessa tecnologia. Ricardo, já que falamos dos smartwatches e que de alguma forma podem ajudar aqui a prevenir ou pelo menos a alertar-nos para alguma situação que esteja a ocorrer com o nosso corpo e que nós não estejamos a dar a devida atenção, considera que esta tecnologia pode, eu não queria abusar aqui do termo, mas vá, pode salvar vidas? Pode mesmo. Não estou a E abusar. não. Aliás, já há vários dados sobre isso, não é? E há aqui várias dimensões, né, em relação ao uso dos wearables, em concreto dos smartwatches, que permitem ter um conjunto de informação sobre a pessoa que até pode antecipar alguns problemas. E eu tenho um amigo, não havia história, e há muita literatura já publicada sobre isso, sobre, por exemplo, alterações eletrocardiográficas que são identificadas pelos smartwatches, que levam as pessoas a procurar ajuda, evitando uma situação mais grave. E, portanto, é real, não é ficção científica, não é daqui a 10 anos, é hoje, já estes equipamentos têm um papel importante. E, como médico de saúde pública, tem ainda uma outra dimensão, é que nós, ao reunirmos dados sobre a nossa utilização, o tempo de sono, de atividade física, etc., todos esses dados são muito úteis também para nós monitorizarmos a saúde globalmente, não apenas a nível do indivíduo, mas do ponto de vista da população. Portanto, há aqui um manancial de dados, uma quantidade de dados extraordinária que eu acredito nos próximos anos nos vai dar pistas sobre porque é que há pessoas que têm maior risco de demência, porque é que a sobrevida nuns é mais elevada do que noutros. Portanto, eu acredito que há aqui digamos, um baú não com ouro, mas com dados, que nós ainda não exploramos de forma muito alargada, mas que nos próximos anos nos vai dar muita informação. Mas se calhar ainda é um bocadinho cedo para prescrever aos doentes estes dispositivos. Ou isso já faz parte? Já há experiência nesse sentido. Eu confesso que cá em Portugal não tenho muito percepção, mas noutros países sei que isso já é uma realidade e que, inclusivamente, para monitorizar à distância é uma boa solução. Não é? Há equipamentos, com cada vez mais capacidades, que podem ser úteis numa ótica de prevenção e monitorização, isso sem dúvida. Vanessa, está completamente familiarizada com este tipo de tecnologia e seguramente que a usa em seu favor. Eu não uso, sinceramente. Não usa? Ainda não. Ainda não, por acaso ainda não. Eu não sou pessoa muito. Ainda não sou pessoa de usar relógio. No entanto, em treinos sim. Mas sei que pode ser uma mais-valia realmente para durante o dia, para termos mais orientação durante o tempo. Isso cada vez tenho mais essa noção. Por isso, talvez seja o próximo passo. Eu acho que tenho aqui as pessoas certas para responder à minha próxima pergunta, que tem a ver com o facto de quais são os hábitos que nós devemos adquirir hoje para conquistarmos tempo no futuro. Há muita coisa, não é? Eu acho que termos prática de atividade física, uma dieta adequada, sono adequado, também tempo livre adequado, não é? Tudo isso acho que são fatores fundamentais para nós aumentarmos a nossa sobrevida, termos melhor qualidade de vida. Por exemplo, Portugal até é um país em que, em termos da longevidade, ou seja, a esperança média de vida, nós comparamos bem com qualquer outro país a nível mundial. O problema é que a nossa última década de vida tipicamente é vivida com menor qualidade. Muito mais incapacidade, sabemos que há muita gente acamada, com limitações da mobilidade, e portanto é aí que nós temos de facto que apostar, em melhorar a qualidade de vida da nossa última década de vida. Em que é que vocês, começamos agora pela Vanessa, não gostam nada de perder tempo? Eu tenho uma resposta na ponta da língua. Sinceramente, não gosto nada de perder tempo. No trânsito, Vanessa. Isso aí é. Isso aí é uma dessas coisas, é no trânsito. Ou então às vezes fazer... quando temos que fazer as atualizações, vá no computador ou nos telefones, ou seja, isso é outra coisa que eu também não tenho muita paciência para fazer. E sim, a ficar à espera de alguma coisa, às vezes no supermercado, ou isso, às vezes não é algo muito agradável, mas Ricardo, agora há outras soluções. Então, onde é que não gosta nada de perder Eu tempo? partilho da questão do trânsito, acho que é de facto Estamos uma juntos nisto. inutilidade absoluta. A única vantagem do trânsito é ouvir rádio. Ana, tenho que dizer que é a única vantagem que eu vejo de estar no trânsito. Mas tirando isso, acho que de facto há um conjunto de atividades que às vezes são tão morosas e que não faz sentido. Quer dizer, as tarefas domésticas, por exemplo, tem que haver maneira de as resolver de uma forma mais ágil. A fazer a declaração do IRS também não é tempo nada útil. Enfim, há uma série de coisas que eu acho que nós temos que agilizar para não perdermos tempo com isso. Concordo o mais possível consigo. Mas bom, se calhar agora vamos descobrir quais são as técnicas que vocês usam para poupar tempo.
para fazer render o tempo? Começamos pela Vanessa. Técnicas, não é bem técnicas, eu acho que isto Então. aqui é uma forma de estar. Acho que para mim é a organização, tomar decisões, não adiar tomar decisões também, que para mim acho que é. E sim, a pontualidade também. A pontualidade. Mas isto é uma forma de estar. Agora, sim, é tentar sempre organizar as coisas do dia anterior e saber o que é que eu tenho já para fazer no dia depois. Por isso, tentar sempre ter o dia já organizado dia anterior. E consegue fazer isso? Sim, quase sempre sim. Espetacular. Por vezes pode falhar ali uma coisa ou outra, mas quase sempre sim. Ricardo, ansiosa para ver a sua letra, já sei que Estou muito orgulhoso do que consegui escrever. É só uma palavra, mas está legível, penso eu, não é? automatizar. Automatizar. Eu acho que a tecnologia tem essa vantagem de nos conseguir perder menos tempo em tarefas que são repetitivas ou que as máquinas fazem até melhor do que nós. E, portanto, eu acho que eu trabalho muito com dados e, portanto, a análise de dados, a forma como as tecnologias nos permitem fazer isso é muito mais ágil. A própria organizar a agenda, portanto, há uma série de valências que estes equipamentos nos trazem e que são muito úteis precisamente para sermos mais produtivos e também termos mais tempo livre. Eu acho que essa é uma das coisas que eu almejo ter, infelizmente tenho muito Mais pouco. tempo livre. Mas é um objetivo que eu gostava de facto de ter, era mais tempo livre. Nós estivemos hoje aqui a investir tempo em falarmos sobre estas questões que nos podem fazer ganhar mais tempo, lá está, na última década da nossa vida, como praticar desporto, comer bem, dormir bem, termos tempo para nós, como o Ricardo dizia. Portanto, desde já, muito obrigada por terem vindo até cá, darem-nos estas dicas preciosas e que às tantas não são assim tão difíceis de atingir, porque, como o Ricardo dizia, podemos ir de Passos pequeninos para Exatamente. conseguir grandes resultados. Exatamente, mas de forma consistente. Isso. Exatamente. Muito obrigada aos dois, foi um gosto ter-vos aqui neste videocast. Termino agora agradecendo este tempo dedicado à saúde e ao bem-estar que o Ricardo e a Vanessa tão prontamente nos ofereceram. Desejo que os nossos espectadores dediquem o tempo deles a viver sem perder tempo. E claro, um agradecimento muito especial à Huawei por tornar possível este projeto. Fiquem atentos ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar este tema.